Fala pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal e da página Murilo Critica e hoje estamos aqui para mais um vídeo de análise do cinema, finalmente sobre a influência dos mitos no gênero do terror. Finalmente, eu tava adiando esse vídeo, adiando e colocando mais pra frente, por conta do meu final de semestre da faculdade, mas agora finalmente estou aqui gravando ele. Então deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. E bom, a mitologia sempre teve um papel fundamental no horror como um todo. Desde os tempos antigos, a história de deuses e criaturas míticas tem influenciado, tem alimentando o medo e a curiosidade. Esses mitos, querendo ou não, são como semente que brotam em narrativas sombrias. Por exemplo, aí a gente tem os clássicos, a lenda dos vampiros, dos lobisomens, dos zumbis, das próprias banshees também. Esses seres sobrenaturais não são apenas fantasia, eles são os reflexos do medo da sociedade em cada época. Para uma análise, querendo ou não, mais profunda, vamos ter aqui, por exemplo, como os mitos antigos inspiraram personagens de terror. Vamos lá. Vampiro. A sua mitologia em si é lendas de Drácula em si, e sua influência no terror é medo da morte e do desconhecido. Eu percebo isso muito mais em questão de Nosferatu, por exemplo, em questão de Drácula, também o Drácula, eu tô, inclusive, enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, eu pausei no filme do Drácula para gravar, para ter tempo de gravar, que é o Drácula de 2025, uma história de amor eterno. Então estou olhando esse filme, tá pausado lá, mas enfim, e é interessante o quanto que esse medo da morte, ele fala o medo de perder a amada no início do filme, e quando a amada dele se vai, a gente percebe toda a reação espontânea e instantânea do próprio vampiro, do próprio Drácula em si. Lobisomem, sobre mitos de transformação, dualidade da natureza humana, sobre ser um humano e ser um monstro. O zumbi eu meio que já trouxe aqui de lendas haitianas sobre o medo da perda do controle da identidade. Querendo ou não, eu trouxe isso também. Medusa. A Medusa é lá naquela questão grega, mas se fala muito dela também como influência no terror, principalmente sobre o medo de ser rejeitado, em toda essa questão. Chupacabra, querendo ou não, folclore, medo do desconhecido e do predador. Banshee, que vem de uma lenda irlandesa, presságio da morte e a perda. Automaticamente todo esse significado é da onde vem. As pessoas criam histórias, repassam numa fogueira oralmente sobre essas histórias, contam, narram essas lendas, e a gente tem toda essa conexão também com a sua cinematografia, ou seja, tem muito conteúdo ainda a ser explorado sobre lendas no cinema. É verdade. E também aqui vem a narrativa do terror e seus elementos, estruturas comuns. Em sua estrutura há uma introdução que vai apresentar o personagem no cenário. Vamos ter o incidente inicial, algo estranho ou assustador que sempre acontece, o crescimento da tensão, o clímax e a conclusão. E a gente tem toda essa questão de atmosfera da narrativa do terror, descrição detalhada, silêncio e som, o clássico jump scare, o clima, uma tempestade, uma neblina, uma floresta, de estar num cenário de floresta. E a mitologia, ela traz um mundo rico de histórias e símbolos que crescem cada vez mais a narrativa do terror.
quando um autor utiliza esses elementos simbólicos do horror, eles não estão apenas contando uma história, eles estão conectando o leitor a algo maior do que eles mesmos, inclusive. E já foi até temido ao longo da história. Também eu gosto aqui de falar sobre também criadores brasileiros. O Selbit, por exemplo, em seu RPG na Ordem Paranormal, ele se influenciou em muitas coisas ao redor, tanto ali toda a sequência, agora principalmente em Hexatomb, que ele se inspirou, meio que um Jogos Vorazes mais brutal, voltado ao terror paranormal que ele decidiu colocar ao longo do seu RPG. Mas, de verdade, eu acho muito interessante o quanto, agora, no adentro ao Selbit, o quanto ele conseguiu ter a sua influência de fato no universo como um todo de Ordem, né? E ele criou seu próprio sistema e tudo mais. Acho muito interessante isso. Tem também as criaturas mitológicas, né? Também ali que são influências para alguns personagens, né? O Cérbero, o Medusa, que são ali da mitologia grega. E é interessante também ver o quanto que a mitologia grega ainda influencia nos dias de hoje, haja vista que o Cérbero é um guardião do submundo e ele tem medo da morte. Então, assim, é muito curioso. A Medusa é uma vilã sedutora com medo de rejeição. Vilã sedutora, vocês entenderam. Dragão, o inimigo poderoso. E ele tem... Aí o dragão entra numa questão muito de representação religiosa. Que entra ali como, né, o destruidor, o caos iminente, né? E essas criaturas criam uma conexão emocional com o espectador, de você visualizar a criatura e perceber o que ela representa. Né? Um medo mais palpável, um medo real. E eles não são apenas histórias de terror, eles são reflexos, como eu disse anteriormente, de períodos históricos de que as pessoas realmente temiam. Meu Deus. A transição do medo do passado ao presente, como o medo evoluiu, né? O medo é uma emoção que sempre faz parte da vida humana. Ele serviu como mecanismo de defesa em muitas épocas. E os nossos ancestrais, né, temiam criaturas ferozes, forças da natureza, lendas de vampiros, lobisomens, inclusive uma lenda brasileira, o Velho do Saco, tem a Loira do Banheiro, tem também ali na questão do folclore a Cuca, né? Tem a... não vou me lembrar o nome do folclore brasileiro. Matinta Pereira. Tem a Matinta Pereira, que é outra que as pessoas contam que tem medo. A Mula Sem Cabeça, né? Automaticamente a gente vai conectando assim as origens das lendas e o quanto elas repassaram para o cinema também como uma forma de contar uma história, que é maior do que o próprio filme em si, né? Hoje em dia as pessoas elas temem coisas diferentes, como a solidão, o que elas desconhecem. Na verdade, o desconhecido sempre foi um medo do ser humano. Enfim, querendo ou não, dá para aprofundar muito somente no medo do desconhecido. As pessoas temem aquilo que não conhecem. E isso sempre foi inerte em todos os períodos, desde a pré-história até agora. O medo do desconhecido ainda permanece. E comparação também entre mitos antigos e narrativas modernas, deuses e monstros, criaturas sobrenaturais, medos da natureza, automaticamente medos da tecnologia, que criaram-se sim filmes de robôs assassinos, vulgo Megan. Ah, mas Megan não é tão terror assim. Concordo, mas querendo ou não, criaram isso. Acompanhante Perfeita é outro filme de narrativa moderna, né, querendo ou não. Heroísmo e sacrifício, sobrevivência e luta. Mitos antigos que agora se transformam em novos. E sempre a mitologia do terror, né, dessas coisas de controle, de medo, sempre foram repassados ao longo das histórias, só mudaram seu formato. E querendo ou não, é sempre bom descobrir a origem de mitos, lendas,
para ver o quanto que, querendo ou não, ainda repassam nos dias atuais. Enfim, vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Vejo vocês até a próxima!